Oi pessoal, tudo bom? Dando início à nossa 17ª aula, graças a Deus mais uma vez. E hoje a gente vai ver duas parábolas rápidas, mas que são muito legais. As duas parábolas, elas estão em sequência no capítulo 13. A primeira está no versículo 44, que fala assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A segunda parábola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Essas duas parábolas, elas são bem parecidas. A primeira fala de um homem que encontra um tesouro oculto no campo. Antigamente, era muito comum, na época de Cristo, era muito comum as pessoas esconderem os seus bens, né, os seus tesouros, porque era um contexto de muitas guerras, de muita violência, de muitos ladrões, né? Então, a pessoa com medo de perder aqueles bens, o ouro, prata, joias e tudo mais, ela pegava e escondia, enterrava, né? Como a gente vê nos filmes de pirata, né? Era comum isso acontecer. E aí, então, alguém enterrou um tesouro muito grande e esqueceu, ou morreu, não sei porquê. E aí, um dia, um outro homem que estava cavando nessa terra achou esse tesouro, né? Por coincidência. E aí, quando ele viu, ele ficou tão feliz que ele enterrou o tesouro de novo e vendeu tudo o que ele tinha para poder comprar aquela terra e ser o dono legítimo daquele tesouro. E o segundo, ele era um comprador de pérolas, né? As pérolas eram joias na época de Jesus que valiam muito, porque a pérola é retirada da ostra, né? E a ostra está no fundo do mar. E hoje a gente tem equipamento de mergulho moderno e tal, mas naquela época, na época de Jesus, não tinha equipamento de mergulho. Então, as pérolas eram joias de difícil acesso para encontrar, então era um valor muito alto quando você ia vender. E aí esse homem achou uma pérola perfeita, de grande valor. E aí, da mesma forma que o anterior, ele vende tudo para comprar essa única pérola. Então, o que essas duas parábolas falam? Sobre o tesouro verdadeiro. Sobre o tesouro verdadeiro. Quando se encontra o verdadeiro tesouro, todo o resto passa a ser inútil, de menor valor, melhor dizendo. Passa a ser de menor valor. Todos os dois venderam tudo o que tinha para poder comprar essa única coisa, né? Esse único tesouro de valor maior. E o que é esse tesouro? É Cristo, é a vida eterna, né? A vida na Nova Jerusalém, lá no paraíso, junto com Deus. É o corpo glorificado, né? Que coisa maravilhosa, né? Pensar em viver eternamente junto com Deus, em santidade, sem dor, sem sofrimento, com os que a gente ama. Poxa vida, né? Encontrado esse tesouro, todo o resto passa a ser valer muito menos, passa a ser coisa inútil. Paulo lá em Filipenses, Paulo é um exemplo disso. Paulo era um cara que ele tinha tudo, ele era um cara bem de vida, ele foi ensinado por Gamaliel, um judeu top, ele fazia parte do Sinédrio, ele era cidadão romano. Pensa, Paulo tinha tudo o que qualquer outra pessoa poderia querer na época, né? Ele era um exemplo de judeu, era um fariseu top, cumpridor da lei, e mesmo assim, quando ele encontrou Cristo, né? Quando
Cristo se mostrou para ele, ele abandonou tudo, tudo. E aí ele fala lá em Filipenses 3, no versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha que legal. Paulo ele via todo esse mundo, ou os prazeres, ou tudo como secundários perante a Jesus, né? E aqui quando a gente fala dessa parábola, não quer dizer só o dinheiro, né? Que esses homens deixaram tudo aqui, esses dois, para conseguir um tesouro maior, não quer dizer só os bens, quer dizer tudo. Se eu sou apegado a uma profissão, eu coloco Deus acima dessa profissão, ou a um esporte, ou qualquer outra coisa, ou a um jogo, né? Ou a uma pessoa, a uma pessoa. Eu considero Deus, Jesus, acima de todas as outras coisas, né? E outra coisa interessante que me faz lembrar aqui dessa parábola da pérola, também está em Marcos, lá no capítulo 7. Aqui no capítulo 13, fala sobre um homem que achou a pérola perfeita, né, de grande valor. E Jesus, lá no Sermão do Monte, que a gente sempre fala, lá no capítulo 7, no versículo 6 fala: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, o que Jesus está falando aqui? Mais uma vez, as pérolas eram joias preciosas, né? Então, Jesus está falando que, olha, não deem as pérolas aos porcos. O que quer dizer esse versículo? Para a gente não tratar a palavra de Deus, as coisas santas, de uma forma, de qualquer forma. Quer dizer que a gente deve... lá em Marcos, Jesus fala que ide pregai o evangelho a todas as nações e a todas as criaturas, né? Lá em Marcos capítulo 16, se bem me lembro. Mas a gente tem que ter cuidado para não falar para algumas pessoas que não vão ouvir, né? Tem pessoas que não adianta. E aí a gente tem que julgar de uma forma que eu tenho que olhar e pensar, poxa, esse cara é um zombador. Se eu prego para ele começa a rir, ele vai ficar rindo de mim, então não precisa de continuar pregando. Essa pessoa pode ser salva, né? Ela pode ser salva. Mas se eu estou falando, estou mostrando a palavra de Deus, falando de Jesus, que é, né, maravilhoso, Salvador, o único, e a pessoa zomba, e a pessoa ri, então pronto. Ele é como os porcos e o cachorro aqui, né? Lá em 2 Pedro 2, 22, fala que os cães voltam ao seu próprio vômito, e a porca, depois de lavada, quando solta, volta para a lama, né? Então essas pessoas são como esses que, né, não dão valor ao que vem de Deus. Jesus, para ilustrar isso, Jesus, quando é preso, lá em Lucas, capítulo 23, ele é levado perante Pilatos. E aí Pilatos fica sem graça de querer julgar Jesus, porque ele vê que Jesus não tinha culpa nenhuma, então ele vai e empurra o problema de condenar Jesus para Herodes. Herodes é aquele cara que matou João Batista. Aí, quando Herodes vê Jesus, ele fica muito feliz, porque ele queria conhecer Jesus. E aí ele começa a fazer muitas perguntas para Jesus, porque ele já tinha ouvido muito falar sobre Jesus,
E ele queria ver um milagre de Jesus. O que Jesus fala? Nada. Jesus não fala nada para Herodes, porque sabia que Herodes era um porco. É como diz aqui o versículo. Não, não ia adiantar falar com Herodes, né? Então, é a única pessoa que Jesus se cala completamente. Jesus se calava também para fariseus, quando começavam a perguntar, só para poder tentar Jesus. Mas Herodes foi um exemplo bem claro de que Jesus não falou nada. E o que aconteceu? Herodes começou a zombar de Jesus. Então, Herodes não tinha respeito nem temor nenhum por Jesus. Ele era um zombador, né? Amém. Então é isso. Mas o foco de hoje é nas nossas duas parábolas, né? De Mateus 23, Mateus capítulo 13. Sobre o tesouro maior, sobre buscar o tesouro que interessa. Amém? Então vamos fazer nossa oração. Amém, Deus. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, lendo a sua palavra, estudando o que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela sua palavra, pela possibilidade de ler ela em nossa língua, falar sobre ela abertamente. Muito obrigado, Deus. E eu peço que o Senhor coloque em nossos corações o desejo de buscar o verdadeiro tesouro, que é o Senhor, Deus. Que a gente busque cada dia mais e mais o Senhor, a salvação, agradar ao Senhor, agradar a Cristo, né? Fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo o resto pareça nada, né, se diminua perante ao tesouro que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Grande abraço e até mais.